Boa tarde, meus amigos. Meu nome é Marli Rocha, sou trabalhadora do Centro Espírita Seara do Mestre e do Centro Espírita Zilda Gama, e hoje estou aqui com os amigos do Centro Espírita Júlio de Abel para nós fazermos uma reflexão sobre o Evangelho. E trazemos hoje a nossa reflexão sobre o capítulo 11 do Evangelho, especificamente sobre o capítulo que fala sobre a caridade para com os criminosos. Porque é interessante, né, a nossa percepção de crime e de criminoso. Perguntado ao Chico, né, quem são os criminosos, a resposta dele foi clara: qualquer um de nós que ainda não tenha sido descoberto. Então, vamos iniciar de uma pergunta muito simples: o que é crime? Existe algum crime que sempre, durante toda a história da humanidade, foi crime? Vocês com certeza vão falar, por exemplo, o assassinato? Isso sim sempre foi crime. Será? Era crime quando, há não muito tempo atrás, o senhor tinha o direito de vida e morte sobre o escravo? Era crime quando na Bíblia os exércitos de Israel passam pela espada homens, mulheres e crianças na luta pela conquista da Terra Prometida? Então, a gente percebe que até mesmo o assassinato, a morte, o homicídio é crime dependendo das circunstâncias. Então, o que eu quero dizer aqui é que o crime, o que a gente define como crime, ele varia no tempo e no espaço, de acordo com a sociedade e com a cultura. Quando estamos falando desses crimes, estamos, obviamente, falando dos crimes de acordo com as leis humanas. E como a percepção humana do que é certo e do que é errado está sempre em mudança, graças a Deus, né? Então, a questão do que se define como crime também está sempre em mudança, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter clara é que não há, assim, uma definição óbvia do que é crime. Há a definição que nós aceitamos hoje na nossa sociedade. Há a definição que aceitamos hoje dentro da nossa religião. E falando em termos de crime dentro da religião, ou como prefiram chamar pecado, também isso varia. Por exemplo, dentro das religiões judaico-cristãs, né, o suicídio é um crime gravíssimo. Dentro das religiões shintoístas, como por exemplo os japoneses, o suicídio, às vezes, é a melhor opção dentro do que eles entendem da defesa de sua própria honra. Não é um ato considerado criminoso. Então, percebe como não é tão simples assim? E aí complicou um pouquinho a história. A gente achava que sabia quem eram os criminosos, não é? E agora, de repente, a gente está se perguntando: puxa vida, né? Mas quem são de verdade esses criminosos? Vou repetir o Chico. Todos nós. Você vai me dizer assim, mas eu sou uma pessoa de bem. Eu nunca fiz mal a ninguém. Quer ver só como nós somos criminosos? Deixa eu só fazer umas perguntinhas básicas. Já que estamos na era da internet, já que estamos dependendo dessa conversa digital, eu te pergunto: você nunca baixou um programa pirata? Você nunca comprou um produto sem nota fiscal? Mas isso não é um crime. Mas é, né? Então, a gente vai definir o crime aqui como qualquer contravenção às leis humanas estabelecidas no lugar e no tempo onde a gente vive. E não é tão simples como a gente já viu, né? E aí, gente,
que é interessante nisso, né? É a nossa disponibilidade e a nossa pressa, né? Em apontar o dedo, em tratar o criminoso, seja ele quem for, como um pária, como alguém que precisa ser extirpado da sociedade. E nos esquecemos, muitas vezes, da história dessa pessoa. Claro, aqui ninguém está falando que a gente tem que ser conivente com o crime. Absolutamente não. Mas nós não podemos olhar o criminoso como um pária, uma pessoa que precisa ser descartada da sociedade. Nós temos que olhar o criminoso como um irmão que está numa caminhada que nós próprios já fizemos, que está numa caminhada de aprendizado e que sim, tem que sofrer a consequência de suas ações? Tem. Mas nós, enquanto sociedade, o que fazemos para combater o crime? A gente coloca leis punitivas, a gente joga os nossos irmãos criminosos em depósitos que chamamos de prisões, sem as mínimas condições de aprendizagem. Nós olhamos hoje, por exemplo, na Cracolândia, as pessoas que têm um pouquinho mais de idade, como eu, vão se lembrar. Vocês lembram dos meninos que cheiravam cola lá no centro da cidade? Crianças que ficavam um dia cheirando cola de sapateiro. O que nós fizemos por essas crianças? Ignoramos. E hoje nós temos a Cracolândia. É claro, é natural. Não existe milagre. Não dá para a gente colocar um indivíduo à margem da sociedade, sem nenhum apoio, sem nenhuma educação, e querer que magicamente ele se transforme numa pessoa de bem. Não é possível. Então, se a gente for levar ao pé da letra, especialmente diante dos aspectos da nossa responsabilidade enquanto cristãos espíritas, talvez nós que ignoramos a dor alheia sejamos os grandes criminosos, né? Existe um ditado terrível que algumas pessoas aceitam, que dizem que bandido bom é bandido morto. Agora, nós que somos espíritas já sabemos que a morte de fato não existe. E muito menos transforma as pessoas e muito menos faz elas desaparecerem. Então, um bandido morto, se ele não tomar consciência de si mesmo e se converter, assim, converter no sentido mais amplo, obviamente, né? Entender que há um outro caminho, uma outra possibilidade de vida, ele vai continuar sendo bandido na espiritualidade, gente. É simples assim. Não muda, não tem milagre, né? Nesse sentido. Então, a gente outra coisa, né? A gente categoriza crimes, como eu falei. Eu baixar um programa pirata sem licença, porque eu acho que esses gigantes da TI ganham dinheiro demais, eu acho que eu estou defendendo o meu direito, que isso não é um crime. A pessoa que mata, que violenta, o terrorista, nossa senhora, é um monstro. Agora, e os nossos crimes, como eu estava falando, da indiferença? E os grandes crimes do colarinho branco? Há não muito tempo, no Brasil, no Nordeste, existia o coronelismo, onde os grandes coronéis, grandes latifundiários, restringiam inclusive o acesso à água. Dá para imaginar? E não era crime, né?
Então, a gente precisa prestar muita atenção nesse julgamento que a gente faz do que é crime e do que não é. Agora, como a gente combate o crime? De novo, não combatemos. Nós combatemos o criminoso. Nós prendemos, nós punimos, nós descartamos. Nós achamos que são monstros. E que coisa interessante. Nos dizemos cristãos. E onde está escrito, em todos os ensinos do Cristo, que qualquer pessoa, seja ela quem for, deve ser relegada, esquecida, torturada? Onde? Não está. E mais, nós, além da doutrina do Cristo, nós ainda temos a doutrina dos espíritos que vieram iluminar a doutrina do Cristo sob o tema da reencarnação. E analisando a reencarnação, eu sei que eu, hoje, muito provavelmente, fui um grande criminoso de outras épocas. Se não diante das leis humanas, diante da lei de Deus. É só a gente olhar a história do mundo. Nós participamos dessa história. Nós fomos senhores de escravos. Nós fomos saqueadores. Nós usamos o sexo e a beleza física com objetivos menos nobres. Nós cometemos infanticídios, abortos. Nós levamos as pessoas à ruína. Faz parte da nossa história. Se assim não fosse, sinto muito, mas nós não estaríamos aqui. E se hoje eu sou a minha melhor versão, significa que eu só posso ter sido pior, não é verdade? Então, né, do ponto de vista religioso, nós nos comprometemos mais ainda quando queremos que o criminoso seja punido. Quando dizemos que ele não sofreu o suficiente pelo crime que ele cometeu, que morrer é muito pouco, o que nos tornamos? E a gente fala do Cristo, mas isso está lá no Antigo Testamento, inclusive, em Ezequiel, né? Então, Ezequiel, no capítulo 18, versículo 23, ele diz assim, o Senhor diz assim, né? Tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Veja, isso está lá em Ezequiel, no Velho Testamento. Então, como seria a forma de combater o crime? Seria trazer o criminoso, seja ele qual for, inclusive nós, para a luz, para o Cristo, para Deus, para a sociedade. E não é isso que temos feito. E é interessante que só através do amor, da tolerância, da compreensão, do acolhimento, é que de fato é possível a transformação do ser. A violência vai sempre gerar mais violência, né? Então, eu quero trazer aqui uma historinha para quem assistiu ou leu, de preferência leu, Os Miseráveis, do Victor Hugo. É um livro lindíssimo, lindíssimo, que merece ser lido. As apresentações teatrais, os musicais, o filme também são bonitos, mas o livro... E o principal personagem do livro é o Jean Valjean. O Jean Valjean, ele é uma pessoa da classe pobre e desesperado, porque naquela época na França, na primeira metade do século XIX, a França estava numa situação econômica muito difícil e tudo mais, né? Ele rouba comida
né, para a família dele. E quando ele rouba comida, ele é preso e ele é condenado às galés. As galés significa que você fazia trabalho pesado nos navios, remava e tudo mais. E aí, cumprida a pena dele, né, ele é libertado. Ele conseguiu sobreviver como poucos. Só que a identidade dele, a carteira de identidade dele, tem uma marca informando para todo mundo que ele é um ex-presidiário. Olha só, gente, quantos anos fazem? 200 anos e a história continua a mesma. Porque quando ele sai e vai tentar buscar emprego, obviamente, o que acontece? Ele não consegue. Ninguém dá uma oportunidade para ele. Ninguém dá um emprego para ele. E aquela raiva, aquele ódio que está no coração dele fervia. Porque ele sente que ele não tem saída. Ele sente que ele não é nada. E aí ele começa a retomar os passos do crime. Eu não vou falar aqui do outro personagem, que é o Javé, que é um inspetor que não acredita na redenção do ser humano e passa a história toda perseguindo ele, tentando provar que ele é um bandido, tá? Mas eu vou falar aqui do abate. Então, o Jean se transforma num bandido. E uma noite, ele vai buscar abrigo numa igreja. Numa igreja que tem um abade, que tem um bispo, na verdade. E esse bispo, ele era uma pessoa extremamente caridosa. E o que ele faz? Ele acolhe o Jean. Ele põe ele para dentro da casa dele, trata-o como gente, serve-lhe a comida à mesa junto com ele e com a irmã. E daí, só que a casa tinha muitas pratas, porque ele era rico, né? E aí, o que o Jean faz? O Jean rouba as pratas todas da casa à noite e foge. Só que aquele inspetor que eu falei, o Javé, estava perseguindo ele, pega ele com a mão na botija, como se diz no popular, né? Com toda aquela prataria, com todos aqueles bens, e vai prendê-lo. E para prendê-lo, pede o testemunho do bispo. O bispo fala assim: não, meu amigo, ele não cometeu crime nenhum. Eu dei para ele as pratarias. Aliás, Jean, você esqueceu o candelabro. Leva ele também. Ui. A gente vai falar, que cara idiota. Só que é essa atitude que muda o Jean Valjean. Ele se transforma porque era o que ele precisava. De alguém que acreditasse nele, de alguém que olhasse nele e não visse um monstro. E aí ele pega todo esse dinheiro que ele consegue, né? E aplica na sociedade, muda lá uma vila, se transforma num grande empresário, e eu não vou contar mais o resto da história. Mas, né, depois é uma história triste, muito linda, vale a pena vocês assistirem e conhecerem, tá? Mas o que eu quero dizer é que o que precisou para o Jean mudar? Precisou de alguém que olhasse para ele e enxergasse uma pessoa. Que acreditasse nele, que desse para ele uma oportunidade que nem mesmo ele sabia que ele precisava. E aí sim, aí há a transformação do indivíduo. Outros exemplos de pessoas que trabalharam com essa questão de amar o criminoso, o ser, de condenar os atos daquele ser, mas aceitar aquele ser como humano, como igual, como irmão. Martin Luther King e Gandhi, os dois grandes adeptos da não violência, que considera que toda a vida é sagrada, inclusive as vidas dos animais.
né? E aí a gente olha para esses exemplos e a gente fica pensando, porque o que acontece? Quando Martin Luther King faz o movimento dele de reconhecimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos na década de 60, como ele olhava os brancos e não olhava os brancos de uma forma geral como inimigos, ele traz para dentro do movimento dele os brancos. Porque ele não queria um país onde ele não queria roubar o poder dos brancos e passar o poder dos negros, vamos dizer assim. Ele queria uma sociedade justa, onde brancos e negros fossem considerados como iguais. E é isso que ele diz no grande discurso dele, que diz: eu tenho um sonho, né? E o sonho dele era uma sociedade onde brancos e negros pudessem conviver de forma fraterna e amorosa. Então, ele traz para dentro do movimento dele os brancos que acreditavam nesse mesmo sonho. E apesar de ter sido assassinado, ele conseguiu uma mudança importantíssima na legislação americana. Agora, de acordo com a lei americana, e isso que é interessante, tá, gente? Quando a gente pensa em crime, é isso que é interessante a gente perceber. De acordo com a lei americana nos países do sul dos Estados Unidos, na década de 60, como por exemplo no Mississippi, não era crime, né? Os negros terem que usar um banheiro diferente dos brancos. Era a lei. Não era crime a polícia agir com violência contra os negros. Percebe? Então, quando hoje a gente tem esses movimentos todos do Black Lives Matter, é importante que a gente entenda todo esse contexto e perceba por que é importante, não que as vidas dos negros sejam mais importantes do que as vidas dos outros, mas porque é importante reconhecer que há uma diferença em como vemos a vida de um e a vida de outro. Então, quem são os criminosos? Os heróis americanos que soltaram gás napalm no Vietnã? E que até hoje as crianças nascem com defeitos genéticos gravíssimos? Quando a gente fala de crime criminoso, vamos lembrar sempre disso. Quem decide o que é crime ou não, em última análise, é a nossa consciência e Deus. Para nós, dentro do nosso conceito religioso, tudo que a gente fizer que for contrária à lei de Deus que nós já conhecemos, pode ser considerado, diante da nossa consciência, um crime. Então, a pergunta que fica: como combater o crime? Como reduzir o número de criminosos? Não existe resposta fácil. Não existe uma ação de curto prazo. Mas cada um de nós que aqui está, que está dentro de uma casa religiosa, especialmente de uma casa espírita, cada um de nós que está ouvindo o chamado do Cristo, pode fazer esse esforço. O primeiro esforço é uma recomendação do Cristo básica: não julgar para não ser julgado. O crime do outro pertence ao outro. Quem vai ter que dar conta desse crime? Não vai ser eu, vai ser ele, não é verdade? Então, eu tenho que olhar para mim e ver se as minhas ações estão de acordo com aquilo que eu acredito e tentar ajustá-las. E é interessante porque a gente se mobiliza com crimes que muitas vezes nem nos tocam pessoalmente. A gente sai de casa
à noite para ficar na casa dos outros gritando assassino. Quando teve o atentado de Barcelona, em 2017, uma moça, ela era trabalhadora social do bairro, de onde saíram os jovens que fizeram atentado lá com a van. E ela escreve uma carta lindíssima, sensível, amorosa, porque para ela, aqueles jovens não eram criminosos, não eram terroristas. Eram uns meninos que ela tinha visto crescer e que ela não entendia como eles tinham chegado a esse ato de terrorismo. E é uma carta bonita, sensível, dolorida, onde ela fala: meu coração está despedaçado, né? E a hora que ela publicou essa carta, meu Deus do céu, só não apedrejaram ela porque ela publicou na rede social. Mas foi um xingamento generalizado na internet. Então, você apoia, você é terrorista. Não, gente. Ela só estava reconhecendo que aquelas crianças que cometeram um ato terrorista, antes de serem terroristas, eram jovens que ela amava. Olha que coisa interessante. Então, o nosso primeiro passo é exatamente fazer isso que essa moça fez. O nome dela é Raquel. É olhar para as pessoas, para além das suas ações, e reconhecer que mesmo que elas errem muito, ainda continuam sendo gente. O santo de hoje foi o criminoso de ontem. O criminoso de hoje será o santo de amanhã. É assim que funciona a lei do progresso. Deus não desiste de nenhum dos seus filhos, por mais que ele erre, e graças a Deus, porque senão ele teria desistido de nós, não é verdade? A outra coisa que nós devemos fazer é sair da nossa zona de conforto. Como prevenir o crime? Dando às pessoas, trabalhando especialmente com a infância e com a juventude, dando perspectiva. A gente muitas vezes tem preconceito contra os nossos irmãos evangélicos, fala que eles isso, aquilo outro, né? Que eles entendem a letra, mas não entendem a lei, que eles são muito apegados, né, ao Velho Testamento, mas os nossos irmãos evangélicos fazem trabalhos lindíssimos nas prisões, acolhendo, levando o Cristo como ele os entendem para aqueles presidiários. A gente pode criticar o que a gente quiser da nossa casa, gente. Não temos esse direito. Vai você lá fazer esse trabalho. Aí você pode dizer dele. Então, nós precisamos fazer, olhar, cuidar as pessoas, parar de olhar as pessoas que a gente acha que são criminosos como monstros, como lixo. Elas não são nem monstros e nem lixo. São gente como a gente no caminho da redenção. E olha, cuidado, porque é muito fácil eu dizer que eu jamais faria um crime quando a minha história de vida me apoia. Quando a minha história de vida tem uma família, tem uma educação, tem uma religião. É muito mais fácil para mim, não é verdade? Então, vamos participar. Primeiro, abrir as portas das casas religiosas para aquelas pessoas mais necessitadas. E não para fazer proselitismo, para ficar tentando convertê-las, mas simplesmente para dizer para elas: aqui você é alguém, aqui nós tivemos, aqui você é gente e vai ser tratado como gente, com respeito.
É preciso que a gente se integre em atividades sociais que nos permitam trabalhar com a educação dos nossos filhos, para começar, para que eles não sejam aquelas pessoas que se acham melhores do que os outros, e apoiando os projetos de educação que a gente sabe que fazem a transformação na vida das pessoas. É preciso que a gente traga para o nosso coração as palavras do Cristo. Ama, perdoa, acolhe. É preciso que a mensagem do Cristo deixe de ser apenas espalhada pela nossa boca e que ela comece a ser espalhada pelas nossas mãos e pelo nosso coração. Ah, Marli, mas eu não posso fazer nada disso. Você pode. Você não precisa ser Chico Xavier, Madre Teresa, mas eu tenho certeza que tem várias pequenas ações que estão ao seu alcance. Você pode contribuir com uma instituição séria que faz esse trabalho. Você pode pegar e compartilhar o seu conhecimento, seja em que área for. Ah, mas eu sou uma dona de casa. Minha especialidade é fazer pão. Ótimo! Vamos ensinar numa comunidade as pessoas a fazerem pão. Tem tantas e tantas formas que a gente pode ser útil, que a gente pode tocar a vida das pessoas e trazê-las para mais próximo de Deus. E o milagre que acontece, gente, não é com o outro, não. É com a gente. Quando a gente se conecta com essas histórias, quando a gente olha para além do criminoso e vê a pessoa, a gente percebe que a gente está tratando com um ser humano. E a gente percebe nele também as nossas falhas. A gente muda a nossa visão de mundo, a nossa visão de nós mesmos. Não é à toa que a bandeira da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. Porque somente através da prática da caridade maior, nos aproximando, abrindo os braços, abrindo o coração, é que nós, criminosos de hoje, nos tornaremos os santos de amanhã. E os anjos num futuro que está por vir. E se esse é o meu destino, se esse é o seu destino, esse é o destino de todos esses irmãos que chamamos de criminosos. Vamos combater os crimes que habitam ainda em nosso coração, acolher os nossos irmãos que se perdem na senda do mal, que se afastam de Deus, porque nós também já fizemos essa jornada. Vamos olhar com compaixão e vamos principalmente compreender que para Deus, todos, sem exceção, valem exatamente a mesma coisa. Espíritos eternos, filhos de Deus, caminhantes da luz, somos todos nós. Vamos nos dar as mãos, caminhar junto, e em vez de excluir aqueles que andam mais devagar que nós, vamos estender os nossos braços e ampará-los. Esta é a nossa reflexão, este é o nosso convite. Fiquem em paz, com a graça de Deus. Até mais. Beijos.